Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você médico cardiologista conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz. Neste vídeo a gente vai ver duas questões do TEC da prova de 2019. Uma questão é sobre tratamento farmacológico inicial da hipertensão. A gente já viu questão aqui, falando sobre esse assunto, tá? Isso aí é um assunto recorrente. E a outra questão é sobre lesão de órgão-alvo, tá? Então, sem demora, vamos lá. TEC 2019, homem 47 anos, obesidade grau 1, dislipidemia e intolerância à glicose. Em uso de atorvastatina 20 mg dia, média da pressão arterial de duas consultas 172 por 106, frequência cardíaca de repouso 84, exame físico ictus propulsivo, ritmo cardíaco regular em 3 tempos às custas de B4, e no eletrocardiograma ele tem um índice de Sokolov-Lyon de 39, uma função renal com ritmo de filtração glomerular estimado 64, spot urinário, uma relação albumina-creatinina de 38, assinale a alternativa correta quanto à terapia antihipertensiva inicial. Muito bem, a gente já fez aqui questões aí semelhantes a essa, né? Então, vamos primeiro aqui destacar os pontos importantes, né? O paciente com uma obesidade grau 1, ele é dislipidêmico, intolerante à glicose, ele faz uso de atorvastatina, tem uma pressão arterial aí em duas consultas, né? A média de 172 por 106, ou seja, ele está fora da meta terapêutica, tem um índice de Sokolov-Lyon de 39. Sokolov-Lyon é um índice para sobrecarga ventricular esquerda. O normal é até 35, tá? Até 35. É pegar, a amplitude da onda S de V1 e somar com a amplitude da onda R de V5 ou V6. Quem tiver onda R maior, V5 ou V6. Em pacientes adultos com mais de 25 anos, como é o caso aí do nosso paciente, ele tem 47 anos, o índice de Sokolov-Lyon normal vai até 35. Se está com 39, isso já mostra que ele tem sobrecarga ventricular esquerda, ou seja, ele tem lesão de órgão-alvo, tá? E no spot urinário ele tem uma relação albumina-creatinina de 38. O normal é menor do que 30. Então ele tem proteinúria. Então se ele tem proteinúria, ele também tem lesão de órgão-alvo. Então tem lesão de órgão-alvo lá no ventrículo esquerdo e tem lesão de órgão-alvo no rim, tá? Então ele quer saber aí a alternativa que está correta em relação à terapia antihipertensiva inicial, né? Então aí ele traz aí várias alternativas. Vamos fazer primeiro aqui uma revisão bem rápida. A gente já viu esse assunto, mas vamos fazer uma revisão aqui bem rápida, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? Classificar a hipertensão do paciente. Ele tem uma pressão arterial de duas consultas de 172 por 106. Então, ele é classificado como estágio 2, tá? Então, esse é o primeiro passo, classificar a hipertensão. Segundo passo, avaliar o risco cardiovascular do paciente. Numa coluna, a gente tem estágio, da hipertensão, e na linha a gente tem aí fatores de risco, né? E eu já disse, tem que memorizar essa tabela, tem que desenhar essa tabela, isso é muito importante, tá? O nosso paciente em questão, olha aqui comigo, ele tem o quê? Ele tem lesão de órgão-alvo. Então, se ele tem lesão de órgão-alvo, ou se ele tem doença renal crônica de estágio 3, ou se ele é diabético, ou se ele tem doença cardiovascular estabelecida, ele automaticamente, ele é o quê? Ele é de alto risco. Automaticamente, assim como todos os pacientes estágio 3 também são de alto risco, né? Nos demais casos, a gente tem que cruzar aqui, ó, o estágio, com os fatores de risco, tá? Então, esse paciente é um paciente, estágio 2 de alto risco. E aí, a gente começa a terapia farmacológica imediatamente ou a gente, primeiro faz só mudança de estilo de vida? Também já falamos sobre isso, também já falamos. Se o paciente ele é estágio 2 ou 3, ou ainda se ele é estágio 1 de moderado e alto risco, a terapia farmacológica deve ser começada ao diagnóstico da hipertensão, tá? Isso é muito importante, pessoal. Isso cai em prova, tá? Então, se como o nosso paciente ele é estágio 2, de alto risco, mesmo se ele não fosse de alto risco, ele é estágio 2. Então, tem sim que começar a terapia farmacológica de forma imediata.
Quem é que a gente não vai começar a terapia farmacológica de forma imediata? É o paciente pré-hipertenso de alto risco, o paciente hipertenso estágio 1 de baixo risco. Né? Para esses pacientes, a gente vai orientar quanto mudança de estilo de vida, né? Perder peso, reduzir a ingesta de sal, fazer atividade física. E aí, 3 meses depois, a gente reavalia. Se os níveis tensionais normalizarem, ok, não precisa de terapia farmacológica. No entanto, se os níveis tensionais, né, não normalizarem, então aí sim a gente começa, né, o tratamento farmacológico, né, após 3 meses. Tá certo? Muito bem, então no caso do nosso paciente, é terapia farmacológica de imediato, ao diagnóstico, tá? E como é que a gente faz, né? Eu já falei também, já mostrei esse slide aqui. Se o paciente, ele é pré-hipertenso de alto risco, né? Hipertenso estágio 1 de baixo risco, que já fez 3 meses de mudança de estilo de vida e retornou ainda hipertenso, ou se ele é um paciente muito idoso ou idoso frágil, a gente vai começar sempre com monoterapia. Aí seria um diurético tiazídico, pode ser um bloqueador de cálcio, pode ser um IECA, pode ser um BRA, pode ser um beta-bloqueador em indicações específicas, tá? Beta-bloqueador, ele só entra como primeira linha em condições específicas, né? E quais são essas condições? Quais são essas indicações? Paciente portador de insuficiência cardíaca, paciente pós-infarto, paciente com angina de peito, paciente que necessita de controle de frequência cardíaca, tá? Nosso paciente lá, ele não tem nada disso. Então, beta-bloqueador para ele não é droga de primeira linha, tá? Não é droga de primeira linha. Muito bem. E aí, caso o paciente não alcance a meta, aí a gente vai associar fármacos, né? Isso é para o paciente pré-hipertenso, né, de alto risco, paciente hipertenso estágio 1 de baixo risco e pacientes muito idosos ou idosos frágeis, a gente começa com monoterapia. No paciente estágio 1 de moderado e alto risco e nos pacientes estágio 2 e 3, nesses de cara a gente já começa a terapia combinada, tá? São 2 fármacos. A gente pode fazer IECA com bloqueador de cálcio, IECA com diurético tiazídico. A gente pode fazer bloqueador de cálcio com diurético tiazídico, né? Também a gente viu lá que isso é permitido, tá? Ou então a gente pode fazer BRA, né, com bloqueador de cálcio ou BRA com diurético tiazídico, tá certo? Isso aí vai depender de cada caso. E aí, se o paciente não alcançar a meta, a gente vai associando, né? Veja que a espironolactona, né, é a 4ª medicação, 4º fármaco, né? E o 5º fármaco, aí sim entra o beta-bloqueador, caso ele não tenha entrado lá em cima por conta de uma condição específica, ele vai entrar como 5º fármaco, né? Os simpaticolíticos centrais também, 5º fármaco, alfa-bloqueadores, 5º fármaco, vasodilatadores também, 5º fármaco, tá certo? Então é assim que a gente faz aí o tratamento e o ajuste, né, do paciente hipertenso, tá? Já mostrei essa figura aqui também, a gente pode fazer combinações dessas classes de antihipertensivos, no entanto, está proscrito IECA com BRA, tá? IECA com BRA nem pensar, ok? Muito bem, então vamos lá para as alternativas. Letra A, fazer inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona mais beta-bloqueador por promoverem nefroproteção e pelo alto risco de doença arterial coronariana associada. Bem, inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele está se referindo aí ao inibidor da ECA e ao BRA, tá? Então é IECA ou BRA mais beta-bloqueador. Veja, beta-bloqueador só entra em condições específicas. O paciente ele tem até um risco cardiovascular alto, mas ele não tem doença cardiovascular estabelecida. Pelo menos não tem nenhuma evidência que ele tenha doença cardiovascular estabelecida, tá? Então, o beta-bloqueador não entra nesse caso. Ele vai entrar lá como uma 5ª droga, se for necessário. Tá? Então, letra A a gente corta. Letra B. Tiazídico mais bloqueador de cálcio para melhor redução da pressão arterial sistólica. Veja, até dá para fazer tiazídico com bloqueador do canal de cálcio para esses pacientes. No entanto, nesse paciente específico, né, ele tem lesão de órgão-alvo. Ele tem lá um ECG que revela uma sobrecarga ventricular esquerda e tem uma relação albumina-creatinina, né, que mostra aí o quê? Proteinúria. Então ele tem lesão de órgão-alvo no coração e tem lesão de órgão-alvo no rim. Então é obrigatório, é mandatório a gente fazer uma droga, né, que vai atuar e inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou IECA ou BRA, tá? Então não dá para fazer tiazídico com bloqueador de cálcio, porque ele tem lesão de órgão-alvo. Então letra B não pode. Letra C.
Inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mais espironolactona, mais hidralazina, visando a remodelação cardíaca. Espironolactona é a quarta droga, hidralazina é a quinta droga, tá? Então, nada a ver, letra C, então a gente corta. Letra D, associar inibidor da enzima conversora de angiotensina, né, inibidor da ECA, mais bloqueador de receptores de angiotensina, BRA. Eu paro por aqui, nem vou ler o resto, porque não pode associar IECA com BRA, né? IECA com BRA, nem pensar. Então, letra D está errada. E por último, letra E, um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mais um bloqueador de canal de cálcio, tá? Por inibir a progressão do remodelamento cardíaco e promoverem nefroproteção. Perfeito, né? Perfeito aí a letra E. Então, o gabarito é a letra E. A gente vai ter que usar aí ou IECA ou BRA. De preferência, começar IECA, né? Vamos lá, IECA com bloqueador de cálcio. Se o paciente apresentar alguma intolerância ao IECA, e substitui pelo BRA, tá? Mas ele tem que ter aí o inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona por conta de lesão de órgão-alvo, ok? Muito bem, TEC 2019. Mulher 55 anos, assintomática, vinha apresentando nas últimas 2 consultas pressão arterial 160 por 96 e 156 por 92, respectivamente. Diversos exames complementares foram solicitados e, dentre os resultados abaixo, considerando que algumas alterações podem influenciar o prognóstico, qual pode ser considerada a lesão subclínica de órgão-alvo? Então vamos lá para a diretriz, ó, lesão de órgão-alvo. Olha o que a diretriz traz, né? A hipertrofia ventricular esquerda, tá? Que a gente aí pode suspeitar pelo eletrocardiograma, né? Índice de Sokolov-Lyon aumentado, R de AVL aumentado, índice de córnea aumentado. E aí a gente vai confirmar com o ecocardiograma que vai mostrar, né, um índice de massa do ventrículo esquerdo maior ou igual a 116 para homens ou maior ou igual a 96 para as mulheres, tá? Índice tornozelo braquial menor que 0,9, também é sinal aí de lesão de órgão-alvo. Doença renal crônica estágio 3, tá? Estágio 3, com clírice de creatinina estimado de entre 30 e 60. E a presença de albuminúria, tá? Albuminúria, né? Que vai ter que estar aí entre 30 e 300 mg na 24 horas, ou ainda a relação albumina-creatinina, também aí entre 30 e 300 mg por grama. Por fim, a gente pode também ter aí, né, a velocidade de onda de pulso, né, carótido femoral, maior que 10 metros por segundo. Isso aí tudo é lesão de órgão-alvo, tá? Tudo isso aí é sinal de lesão de órgão-alvo, tá? Então vamos lá para as alternativas. Letra A, índice tornozelo braquial de 0,95. Não. Índice tornozelo braquial, né, tem que ser menor que 0,9. Menor que 0,9. Então a letra A não pode. Letra B, relação albumina-creatinina urinária de 56. A gente viu, né, que entre 30 e 300 tem proteinúria, entre 30 e 300 tem proteinúria, então nesse caso aí, né, essa relação de 56 indica sim lesão de órgão-alvo, tá? Mas vamos ver as outras alternativas. Espessura médio intimal de carótida de 0,65, não, né? Até 1 milímetro é normal, tá certo? Índice de massa ventricular esquerda de 86, ó, lembra? Maior para ser hipertrofia ventricular esquerda, o ecocardiograma tem que ter um índice de massa do ventrículo esquerdo maior ou igual a 106 para homem, né, 116 para homem e maior ou igual a 96 para mulher. Como é uma mulher e tá 86, então tá normal. Então a letra D, ela também não pode. Então letra C não pode, letra D também não pode. E por fim, letra E, né, uma taxa de filtração glomerular estimada de 65. A gente viu que lá na diretriz fala, né, que lesão de órgão-alvo seria aí a doença renal de estágio 3 com clírice entre 30 e 60. Como está 65, então não é lesão de órgão-alvo. Gabarito aí, letra B, tá? Gabarito, letra B. Muito bem, então fizemos aí uma boa revisão em relação à terapia farmacológica inicial na hipertensão. Vimos também uma questão aí falando sobre lesão de órgão-alvo. Eu espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!